Olá, pessoal. Eu tô aqui hoje para compartilhar mais uma reflexão, a gente caminhar um pouquinho, bater um papo nosso aqui, de coisas que Deus ministra no meu coração dia a dia. E tem me confrontado, tem me mudado, tem me feito ver coisas que às vezes, descobrir coisas que às vezes estão dentro de mim. Eu quero compartilhar mais uma palavra dessa com você. E hoje nós vamos estar falando sobre amputação. Isso aí. Eu ouvi essa palavra de um casal muito querido e eles falaram um pouco sobre a amputação e eu fiquei refletindo. E aí Deus me trouxe o texto que está lá em Mateus 5, versículo 29, que diz assim: se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir por ele todo no inferno. Nossa, pastora, que palavra dura, Gabi. Então, na verdade, Deus me trouxe esse texto, eu lembrei do contexto, quando eu ouvi sobre a amputação, porque existem muitas coisas que Deus quer arrancar da minha vida, Deus quer arrancar da sua vida. E quando Ele arranca, muitas vezes é num processo assim muito doloroso, num processo que vai sentir falta, num processo que causa, dor. Por exemplo, quando uma pessoa ela precisa amputar algum membro do seu corpo, e quando a gente vê esses filmes de guerra, essas coisas, geralmente é porque há um ferimento, há uma bala, e se não amputar ali, a infecção vai se espalhar. Ou então quando alguém sofre de diabetes e está num estágio muito avançado e a pessoa precisa arrancar um pedaço do pé, um pedaço da mão, porque senão o que acontece? A infecção se espalha por todo o corpo e a pessoa morre. Existem coisas na minha vida e na sua vida que precisa ser assim, sabe? Radical. Nós precisamos deixar que uma amputação aconteça. Porque se essa amputação não acontecer, se esse corte mesmo radical não acontecer, isso faz com que a gente corra um risco de ficar todo infeccionado, de ficar todo ferido, de morrer. Será que não existem coisas na sua vida que precisam ser amputadas? Que você precisa deixar ser amputado? Não é fácil. Quando uma pessoa perde um membro do seu corpo, quando uma pessoa precisa passar por um procedimento desse tão invasivo, ela sofre muito. Então, às vezes a gente acha que Deus vai arrancar coisas do nosso coração, ou a gente até entende que precisam ser arrancados, mas a gente fica adiando. Sabe aqueles rótulos da procrastinação? Exatamente. A gente sabe o que é necessário, mas a gente fica adiando. Por que a gente adia? Porque a gente sabe que é um processo sofrido, é um processo doloroso, mas muitas vezes é um processo necessário. Porque isso pode estar te custando muito mais do que você imagina. Muito mais do que você acha que você vai perder. Quando a gente passa por um processo desse, é onde Deus amputa algo, aonde a gente se permite, entrar nessa sala de cirurgia e arrancar algo que está nos fazendo mal. Primeiro, mesmo que a gente tenha consciência, a gente precisa lutar. E a gente precisa aprovar isso dentro do nosso coração. Arrancar aquilo que está nos ferindo. Só que o que acontece? Quando isso acontece fisicamente, e aquele membro ali, uma parte do dedo, do braço, da perna, seja lá o que for, isso é amputado, muitas pessoas passam por aquela síndrome que a gente chama do membro fantasma. Ou seja, quando se amputa, tem uma ferida que precisa ser tratada, cicatrizada, ou seja, um processo, um tempo. Mas o que acontece? Muitas pessoas agem como se aquele membro ainda estivessem ali. Eu já ouvi muitos relatos de heróis de guerra, de pessoas que sofreram um acidente, amputaram a perna, e elas ficam com aquela sensação
de como se aquele pedaço da perna tivesse ali, de como se aquele pedaço do braço tivesse ali. É o que a gente chama de síndrome do membro fantasma. Pois é. Isso pode acontecer também. Porque às vezes Deus já foi lá, já amputou, já curou, já tratou a ferida, já quer levar você para um outro nível, para uma outra história, mas o que acontece? A sua mente fica mentindo para você e dizendo que aquela dor ainda está ali, e dizendo que aquela situação ainda está ali, e dizendo que aquilo ali que te feria ou que te levava a pecar ainda está ali, quando na verdade já foi amputado, mas você tem a sensação, não, eu não acredito, não melhorou, eu não perdoei, porque a dor continua, eu não fui curado, porque eu me lembro, e a gente vai por aí se entregando a esses sentimentos. E aí muitas vezes é quando as pessoas elas entram em negação, elas entram em depressão, elas retrocedem, elas voltam atrás. Por quê? Porque está com a síndrome do membro fantasma. Será que você não está passando pela síndrome do membro fantasma? Será que não é isso que tem acontecido com você? Já existem coisas que Deus arrancou, que Deus tirou, mas volta e meia você fica com essa sensação de que está voltando tudo de novo e não consegue viver uma nova história, e não consegue se recuperar, e não consegue se levantar, e não consegue N coisas. Então eu tô aqui para te dizer hoje que você precisa tomar uma decisão de fazer essa síndrome sumir. Como a gente faz essa síndrome sumir? Declarando que aquilo que foi cortado não faz mais parte da nossa vida. Declarando que aquilo que foi tirado, mesmo com dor, mesmo que você ainda esteja sentindo falta, Deus vai trazer coisas novas. E essas coisas novas vão ser muito melhores, muito maiores do que aquilo que você tinha. E talvez você seja aquele que ainda está no processo de aceitar a amputação. Aceite quando vem de Deus. Aceite quando Ele te arranca, te coloca em outro lugar. Aceite quando Ele te arranca, mesmo que você ache que não vai conseguir ficar sem. Porque quando Deus faz isso, você pode ter certeza. Vai ser sempre pro melhor. Deus nunca vai te colocar no estado pior. Ele vai sempre te colocar no lado melhor. Mesmo que fira. Eu lembro agora de Oséias 6,13 que fala que aquele que fez a ferida ligará. Isso aí. Mesmo que seja um processo de amputação de Deus e parece que você ainda está ferida, Ele vai curar. Ok? Beijo no seu coração. Eu espero que essa reflexão abençoe sua vida. E se ela falou com você, você pode compartilhar ela com mais 3 pessoas, com mais 4 pessoas. Entrar lá no nosso canal e pedir a essa pessoa, vamos curtir, vamos compartilhar, ok? Beijo no seu coração.